Wellington, ontem o Vasco da Gama viveu um dia que certamente ficará marcado na nossa história. O presidente Jorge Salgado, nos Estados Unidos, assinou um memorando de entendimento com a 777, um grande fundo americano com mais de 9 bilhões de dólares em ativo, com participação em 50 empresas, 15 delas na área de esporte, mídia e entretenimento. E esse memorando de entendimentos garante um aporte da 777 na SAF do Vasco da Gama. Uma parceria de longo prazo, uma visão de recolocar o Vasco da Gama no seu lugar de protagonista do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Recursos que vêm para dar capacidade de investimento ao futebol e também para liquidar 700 milhões de reais da dívida do Vasco da Gama. Para liquidar 700 milhões de reais da dívida do Vasco da Gama. Em matéria da Globo, no dia 12 de nove de 2023, mostra que em 2 anos o Vasco pagou apenas 45,2 milhões em dívidas ao regime centralizado de execuções. Mecanismo ao qual o Vasco é obrigado a pagar 20% de sua receita corrente mensal. Isso quer dizer que, na média anual, o Vasco paga 22,6 milhões ao ano. Temos mais 4 anos de RCE para pagarmos, no mínimo, 60% da dívida do clube. 420 milhões mínimos, porque a dívida é mais de 700 milhões. Se a gente mantiver essa média, a gente paga apenas 135 milhões de reais, o que não é nem 20% das dívidas totais que o clube possui. E aí o que acontece? As dívidas do Vasco associativo, que hoje as dívidas são da associação, toda a dívida do clube associativo passa para a Vasco SAF na sua integralidade. E aí a SAF terá que pagar de uma só vez toda a dívida do Vasco restante, algo em torno de 565 milhões, se mantiver esses 20% de pagamento do RCE. Não feito o pagamento, qualquer credor pode pedir a falência da Vasco SAF, porque é uma empresa. Eu fico com receio, eu até comentei isso numa live que eu participei, no caso do Vasco, por exemplo. Né? Ok, estou falando hipoteticamente porque eu não conheço os detalhes lá dentro do clube, ninguém conhece. Né? Ok, o planejamento é virar uma SAF com 100% do clube, eu vou captar recursos por meio da debênture fute e tal, beleza, ok. E vou me beneficiar desses 6 anos de contas tranquilas e desses 6 anos que eu vou pagar as dívidas que eu tenho com 20% do meu faturamento, então ninguém vai me incomodar. Eu vou ter 80% para gastar e 20% para pagar. E se nesses 6 anos eu não conseguir pagar as dívidas? Se eu pagar até 60%, eu ainda ganho uma colher de chá de mais 4 anos para continuar pagando. Mas se eu não pagar nem 60% do total, as execuções vão voltar todas. E com um detalhe, no caso de uma entidade empresarial, um credor pode pedir a falência. Aí pode vir um credor, pedir a falência do Vasco SAF, que é aquele CNPJ SAF, faliu, acabou, vai ter que começar do zero. Aí vai voltar lá para a terceira do Carioca, segunda do Carioca. Mas volta do zero como SAF também, doutor? Não necessariamente. Aquela SAF, né? Vamos falar, aquele CNPJ, ele morre, o clube não morre. Só que a lei da SAF, ela prevê um caminho de ida. O clube pode, nos termos do artigo 2º, virar SAF, aquele novo CNPJ, ele herda os ônus e os bônus da associação, os bônus são as posições desportivas, né? Então ele herda. Agora, não existe o caminho, opa, deu errado, deixa eu voltar a ser associação e disputar aqui. Não. Se aquele CNPJ morrer, ele for o sucessor, ele morreu, até o clube Vasco pode refundar o Vasco. Mas vai refundar o Vasco igual o Rangers da Escócia. Voltando lá atrás. Não sei se as pessoas contam, se der errado, daqui a pouco não vão deixar o Vasco quebrar, né, um clube desse tamanho, vão criar uma nova lei. Pode ser que eles estejam contando com isso. Mas não é certo que vai acontecer. Para liquidar 700 milhões de reais da dívida do Vasco da Gama. Reportagem site The Times, Reino Unido. O The Times é a edição digital do Jornal Nacional
diário mais antigo da Grã-Bretanha. Compradores do Everton 777 colocam Liga de Basquete Britânica em risco de administração. Os possíveis novos proprietários do Everton 777 Partners foram avisados pelo chefe da Liga Britânica de Basquete, este mês, que a competição poderia ser colocada em administração imediata, a menos que um pagamento atrasado de 825 mil libras fosse recebido. Os especialistas jurídicos da Premier League estão estudando a oferta pública de aquisição da 777, e os proprietários da empresa de investimento americana podem esperar ser questionados sobre as suas negociações financeiras com a BBL, da qual é coproprietária. O Times viu um e-mail do presidente da BBL, Sr. Rodney Walker, aos fundadores da 777, Josh Vander e Steve Pasco, em 6 de setembro, alertando que a menos que um pagamento atrasado de 825 mil libras fosse recebido, a liga enfrentaria insolvência. Walker disse ao Times que a 777 tinha um problema de fluxo de caixa de curto prazo, mas que já havia sido resolvido, com a empresa prometendo fazer o pagamento de 825 mil libras até o final do mês. A 777 disse que já estava antecipada com o financiamento do BBL. Esta, no entanto, não foi a primeira vez que pagamentos foram atrasados. De acordo com o e-mail, houve vários outros, totalizando 900 mil libras. O e-mail dizia que o BBL estava buscando aconselhamento jurídico sobre solvência, que se tornará uma questão importante, caso os fundos não cheguem, levando à administração imediata, e que uma maioria esmagadora dos 10 clubes queria encerrar o acordo com a 777. As questões financeiras enfrentadas pelo BBL, e o papel da 777 nisso, serão examinadas pela Premier League, que realiza a devida diligência para garantir que os novos proprietários propostos tenham um modelo de negócio sustentável para um clube, bem como verificações individuais dos proprietários e diretores. Kiera Maguire, autor de Finanças do Futebol, disse: a Premier League procurará evidências de um modelo de negócios que foi elaborado e que pode ser financiado. Se você é uma empresa que parece incapaz de efetuar pagamentos relativos a outros compromissos financeiros, então você pensaria que isso faria parte das verificações de antecedentes e da devida diligência. O Everton se encaixa perfeitamente no modelo que a 777 Partners estabeleceu para sua operação de futebol. Um gigante do jogo, que passou por tempos difíceis, está disponível por um preço pequeno. O mesmo se aplica às recentes aquisições anteriores da 777, Genoa na Itália, Hertha Berlim na Alemanha, Standard Liège na Bélgica e o clube brasileiro Vasco da Gama. Todos precisavam, e ainda precisam de investimento para recuperar o seu estatuto anterior. Quanto a 777 pagará ao Everton, se a aquisição for aprovada pela Premier League é desconhecido e dependerá da sobrevivência do clube na primeira divisão, e de qualquer sanção da audiência disciplinar do próximo mês, por supostamente violar as regras de lucro e sustentabilidade da liga. Uma coisa é certa, o acionista majoritário do Everton, Farhad Mashiri, terá uma perda substancial, com os 750 milhões de libras que investiu no clube. Walker disse que estava feliz em falar com o Everton, a Premier League ou qualquer autoridade reguladora sobre o que aconteceu com a BBL e como foi resolvido. O grupo 777 concordou em ceder um pacote de investimento de 7 milhões de libras na BBL em dezembro de 2021. Mas menos de 2 anos depois, em seu e-mail para Vander e Pasco, Walker alertou sobre o potencial desaparecimento da liga e falou sobre a ameaça de ação legal dos credores. O e-mail acrescentava: após vários pagamentos perdidos da 777 Partners, totalizando cerca de 900 mil libras, que colocaram a liga em uma posição em que vários de seus credores não estavam dispostos a continuar o fornecimento de serviços. Na verdade, a liga estava recebendo ameaça de ação legal de 2. A experiência resultou no número esmagador de clubes associados que desejam encerrar o acordo com a 777 Partners. Apesar do fato de os pagamentos atrasados terem sido posteriormente recebidos, continua a haver uma perda de confiança na 777 Partners por parte da maioria dos clubes. Walker disse ao Times que após reuniões com a 777 esta semana, ele estava agora em um estado de espírito muito mais feliz do que quando escreveu o e-mail, e que um novo acordo de financiamento foi alcançado com a empresa que a levaria a pagar as libras restantes. 823 mil dos 7 milhões até o final de setembro, mais um empréstimo adicional de 4 milhões ao longo dos próximos 2 anos. Entende-se que o UK Sport e o governo estão monitorando a situação, uma vez que foi fornecido financiamento público aos clubes da BBL, na forma de empréstimos durante a pandemia. A Federação Britânica de Basquete, órgão regulador do esporte no Reino Unido, também lançou uma revisão de propriedade da 777. Num comunicado, a 777, que também é dona do London Lions, um dos 10 clubes do BBL, disse: a 777 Partners está financiando o BBL antes do prazo e além do nosso compromisso original, incluindo apoio a 2 clubes adicionais.
como parte interessada que investe no basquete britânico. Nosso compromisso vai muito além da BBL e continuaremos a representar uma referência de investimento nunca antes vista no esporte. Em novembro passado, a 777 comprou o Hertha Berlim do empresário alemão Lars Windhorst por 65 milhões de euros, cerca de 56 milhões de libras, representando uma enorme perda no seu investimento original de 374 milhões de euros, embora possa aumentar em 35 milhões de euros dependendo do desempenho. Uma audiência judicial em julho ouviu que dos 65 milhões de euros, 50 milhões de euros tinham sido anteriormente fornecidos pela 777 sob a forma de um empréstimo e que o Windhorst tinha concordado em adiar o reembolso dos restantes 15 milhões de euros. O Hertha foi rebaixado na Bundesliga na temporada passada e negociou o adiamento do reembolso de um empréstimo com juros altos de 40 milhões de euros de 2023 para 2025. A sorte dos outros clubes foi um pouco melhor. O Gênova foi rebaixado da Série A e foi promovido novamente, mas está passando por dificuldades nesta temporada e anunciou a emissão de um título com o objetivo de arrecadar 4 milhões de libras. O Vasco da Gama continua fortemente endividado no valor de 130 milhões de libras e está passando por dificuldades no Campeonato Brasileiro. Este mês, os torcedores do Standard Liège protestaram contra a 777. Eles estão perto do último lugar da Pro League belga e produziram faixas dizendo 100 anos na primeira divisão e multiclubes ou multimediocridades. No entanto, Vander tem sido otimista em relação aos seus planos, dizendo ao Financial Times no mês passado. É tão absurdo para mim que as pessoas digam que não levamos a sério quando compramos 7 clubes nos últimos 18 meses. Existe alguém no mundo que levou mais a sério a compra de clubes de futebol na história do que Josh Vander? A 777 foi criada em 2015 por Vander e Pasco e oferecia financiamento para litígios, financia ações judiciais e cobra honorários advocatícios em troca de uma grande parte de qualquer acordo recebido. Expandiu-se para o negócio de seguros e investiu em mais de 60 empresas em diversas atividades comerciais, incluindo companhias aéreas de baixo custo. Vander explicou ao FT como tornaria lucrativo o portfólio de futebol da 777 ao monetizar os torcedores. A visão deste grupo de futebol é que um dia não vendamos cachorros quentes e cervejas aos nossos clientes, que estaremos vendendo seguros ou serviços financeiros, ou qualquer outra coisa, disse ele. A paixão dos torcedores pelos seus clubes significa que querem ser monetizados. Acrescentou. Uma figura empresarial que trabalhou em estreita colaboração com Vander e a 777 até recentemente, disse ao Times que o aumento das taxas de juro a nível mundial causou problemas de fluxo de caixa para a empresa. O empresário, falando sob condição de anonimato, disse: o dinheiro da 777 vem de fontes de pagamento de seguros. Eles enfrentaram grandes problemas nos últimos 18 meses como resultado do aumento das taxas de juros. O valor dos seus ativos diminuiu como resultado do aumento das taxas de juro. Eles compraram ativos agressivamente, e Josh falava lírico sobre suas ideias, mas quando você investe em coisas como clubes de futebol em dificuldades, isso não produz fluxo de caixa de curto prazo, na verdade consome dinheiro. Questionado sobre como a 777 seria capaz de gastar centenas de milhões no Everton quando outros clubes estavam endividados e adiando pagamentos de empréstimos, ele acrescentou: será um bolso de dinheiro diferente, companhias de seguros diferentes. Vander disse ao FT que o 777 tinha entre 9 bilhões de dólares e 10 bilhões de dólares em ativos sob gestão, incluindo um balanço de seguros de quase 4 bilhões de dólares, e está procurando levantar algumas centenas de milhões de capital e dívida para sua holding de futebol. Qualquer aquisição do Everton provavelmente será um processo demorado, enquanto a Premier League garante que nenhuma regra de propriedade será quebrada e que o 777 pode provar que possui um plano de negócio sustentável para o clube. Se forem utilizados empréstimos para financiar a aquisição, estes devem ser inferiores a 2/3 do valor do clube. O site investigativo Josimar informou em julho que as empresas irmãs da 777 enfrentam acusações de fraude nos Estados Unidos, oferecendo empréstimos ilegais e não pagando contas. A 777 respondeu dizendo que sempre se esforçou para conduzir seus negócios de acordo com as leis e regulamentos locais. Onde for sugerido o contrário, defenderemos vigorosamente a nossa reputação por todos os meios legítimos. A preocupação dos torcedores é que o Everton tenha perdido 417 milhões de libras nos últimos 4 anos e que Mashir e seus associados não queiram investir mais dinheiro no clube. Nenhuma outra oferta parece aceitável para Mashir ou para as empresas que emprestaram dinheiro ao Everton, então é aí que reside o dilema. 777 é simplesmente a opção menos pior. Meus amigos, a cada dia as coisas pioram. E tem mais, tá? Tem muito mais. Deixa eu só mostrar para vocês que foi citado na reportagem o protesto da torcida do Standard Liège. Vamos ver aí. Aí está o cartaz da torcida do Standard Liège, que diz o seguinte: 125 anos de fervor e fidelidade. Respeite essas tradições. 777, sem dinheiro, sem ambição.
777, múltiplas propriedades ou múltiplas mediocridades. Há mais de 100 anos na primeira divisão e sua galáxia não deve prejudicar o nosso futuro. O outro chamando Josh Craig Vander de extraterrestre. Puta que pariu. E teve outro cartaz, dessa vez da torcida do Hertha Berlim, mais um time da 777, por causa dessa declaração dele aí. A visão da 777, a visão do Josh e de toda a mente brilhante da 777 é que um dia eles não estarão vendendo cachorro-quente e nem cerveja aos seus clientes. Eles estarão vendendo seguros, empréstimos. Puta que pariu. Para os seus clientes, que são quem? Os torcedores dos clubes, que segundo ele, a torcida gosta disso. Pelo amor da torcida ao clube, esse amor pede que seja monetizado. Aí ele quer vender o seguro dele. A visão dele é essa, tá? Que você, torcedor vascaíno, quando for ao estádio, ao invés de comprar cachorro-quente e cerveja, você compra seguro, compra empréstimo. Puta que pariu. Torcedores do Hertha, dia 17/9, tá, galera? Esse mês também. Vamos traduzir essas faixas aí, começando na do meio, passando para de baixo e depois a gente sobe. Vander, seguro para torcedores de futebol? Nossos investimentos se chamam identidade e codeterminação. Lá em cima agora. Josh Vander, a única coisa que garantimos é que desaprovamos você. Puta que pariu. Tá brabo pra tu vender teu seguro, hein, Josh? E aí, vascaíno, tá pronto pra comprar seguro e serviços financeiros dentro do estádio? É um seguro pra carro pra você que vai de carro ao estádio, né? Quem sabe? Oh, meu Deus do céu. Galera, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. A gente viu sobre a Liga Britânica de Basquete e os problemas que estão acontecendo lá. Eu peguei essa matéria do The Times, que é uma matéria bem completa. A gente viu as falas aí do Josh Craig Vander, puta que pariu. E os cartazes de duas torcidas que têm em comum a 777 como donos. Peço para você deixar o seu like, curtir o vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Dá essa moral aí pra gente. E tem mais, tá, galera? Tem muita coisa acontecendo. E no decorrer dessa semana, se Deus quiser, a gente vem e faz uns vídeos aí pra vocês. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Fui. Depois eu volto, hein? Tamo junto.